Estamos aí já gravando, né? Estamos aqui de novo. Estou falando de novo porque nós já fizemos essa primeira etapa com o Bispo Iraí Paz Landim. Ele é da Igreja Assembleia de Deus Unção que Liberta. E nós falamos na primeira parte com ele da organização litúrgica, né? Do esquema do culto e das celebrações dentro de uma visão pentecostal. Também, claro, o meu querido amigo e irmão, reverendo Andrés Ayala, está aí, né, o nosso titular também ali do calendário litúrgico reformado. O Iraí hoje, então, vai falar para nós sobre, especificamente, o que nós prometemos no último encontro, da visão e da prática pentecostal para o momento da Santa Ceia, o momento da Eucaristia. Como que eles trabalham isso, né? A gente, da última vez, deu um mergulho bem bacana. Eu acho que não foi só litúrgico, bastante teológico também, né, Andrés? Com relação à questão da prática, né, pentecostal ali, uma prática pentecostal, podemos dizer assim, para a liturgia. E aí agora o Iraí, Bispo Iraí, ficou para falar para nós mais especificamente dessa prática aí no campo da Santa Ceia, né? Antes de passar para o Iraí, eu quero perguntar e passar para o grande Andrés para ver se ele tem algum preâmbulo com relação a essa parte, e nós vamos ouvir e degustar aí o nosso irmão Iraí falando sobre essa prática da Santa Ceia aí na visão pentecostal. Primeiro, a gratidão ao Bispo Iraí, nosso irmão, nosso amigo, o Sandro também. Sempre um grande prazer essas pequenas conversas, com o título grandiloquente de mini colóquios, mas fiquei muito... grande eloquente com mini foi legal, né, André? Mas eu fiquei muito interessado com a nossa primeira conversa, porque como agora o reverendo Sandro falou há pouco, começamos só com a estrutura do culto nas tradições pentecostais, mais especificamente na Assembleia de Deus, mas aprofundamos em questões propriamente teológicas, o qual foi muito rico. E isso despertou um interesse muito grande, não simplesmente intelectual, mas um interesse muito grande em conhecer a riqueza da celebração e a profundidade da espiritualidade na vivência pentecostal, muitas vezes desconhecida em outras tradições evangélicas, não? Agora falando em geral, não? Evangélicas reformadas, evangelicais, inclusive os neopentecostais desconhecem a raiz pentecostal. Então, isso foi uma riqueza enorme, não só de uma ilustração de como acontece e qual a dinâmica do culto pentecostal, mas também a riqueza do seu transfondo teológico. E hoje eu acho que vamos ter mais prato cheio, não só de prática litúrgica, mas também de uma boa perspectiva, um bom panorama teológico do entendimento da tradição pentecostal, nesse caso da celebração e do entendimento da Santa Ceia. Então, eu agradeço ao nosso convidado, agradeço ao meu irmão e co-anfitrião, Sandro. Então, fazendo jus ao tempo, deixo o nosso convidado. Que Deus abençoe, ilumine e abençoe todos nós que acompanhamos o calendário litúrgico reformado. Amém. A paz. Vou cumprimentar vocês com uma saudação pentecostal. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, meu irmão. Visitante, seja bem-vindo. Amém. Amém. Eu canto a musiquinha aqui não, Sua né? presença é um prazer. É isso. Tá legal. E é mesmo. Isso, obrigado. Olha, eu estava aqui ouvindo os senhores, né? Eu sou suspeito em falar porque eu fui e continuo sendo aluno de vocês, né? Mesmo vocês morando longe. Bem que o nosso reverendo Sandro, esses dias quase que eu almocei com ele, né?
por um pequeno detalhe, não deu certo. Espero que ele convida de novo. Eu estou esperando ir lá na Unção que Liberta, viu, aí? Você botou na lista aí. Tá bom. Então, vamos lá, devido ao tempo, não sou muito pontual igual aos reformados, é uma pena, lamento muito isso em mim. É uma das coisas que eu mais admiro em vocês, é a pontualidade, algo assim que eu tenho muita admiração, dentre outras coisas também. Mas vamos lá para a gente ganhar tempo. Isso que o reverendo Ayala falou sobre o entendimento do que é ser pentecostal e ser neopentecostal é algo bem peculiar, é bem distinto ser pentecostal e ser neopentecostal. E, às vezes, o neopentecostal não tem esse discernimento. Então, eu vou começar falando assim. A Santa Ceia pentecostal, infelizmente, ela não é unânime se tratando da liturgia. Ela não é unânime. Tem alguns pontos básicos, fixos, mas, como eu disse já na primeira entrevista, né, na nossa primeira conversa, a Santa Ceia neopentecostal, que se autoafirma ser pentecostal, ela tem uma liturgia bem diversificada e ela não segue uma liturgia padronizada. A Santa Ceia pentecostal, que é o que interessa aqui para nós, ela é padronizada nas principais denominações pentecostais. Por exemplo, se você for numa Deus e Amor, se você for numa Assembleia de Deus mais tradicional, ela é padronizada assim, os elementos, toda a liturgia não altera, né? Não altera. Então, é sobre essa liturgia que eu quero falar aqui. Mas, para que a gente possa compreender, e quem estiver nos assistindo, precisa compreender, assim, a Assembleia de Deus ela tem um histórico da liturgia, principalmente da Santa Ceia, que hoje muitas pessoas zombam, ficam sorrindo, até entre nós mesmos ficam sorrindo, porque, vamos dizer, há 15 anos, ainda, eu aqui em Brasília não conheço mais nenhuma Assembleia de Deus assim. Mas há 15, 20 anos não era possível conhecer uma Assembleia de Deus onde no dia da Santa Ceia a pessoa tinha que entrar com uma senha. E os diáconos, os porteiros lá na porta, diáconos, só permitia a entrada, o acesso para quem tinha uma senha. Que senha era essa? Essa senha era adquirida uma semana antes, um dia antes, 2 dias antes, de pessoas que já haviam conversado com o pastor e que estavam aptas a participar da Santa Ceia. Então, vamos supor, um membro da própria congregação que não ia participar da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, ele já sabia que ele não poderia ir porque a entrada dele não seria permitida. Então, isso foi alterado, principalmente nessas tradicionais que eu estou falando, Madureira, Adebrais, e aí agora está surgindo, cada dia que passa, surgem outras convenções das assembleias, e aí eles certamente não adotaram mais esse ritual, essa liturgia, que a gente entende que ela fere alguns princípios bíblicos, né? Vários princípios bíblicos. No entanto, a nossa liturgia ela é muito parecida com um culto normal. A única diferença é que a gente escolhe, vamos dizer, a dedo, quem vai participar ali no altar. Quem é que vai celebrar? Quem vai celebrar a Santa Ceia? Quem celebra é sempre o pastor presidente ou alguém que ele indica. Um outro pastor local, né? Ou alguém do ministério que o pastor presidente indica. Então, isso é um fato assim bem que a gente não abre mão. Oi, Iraí, só uma pergunta. Isso pode ser qualquer irmão ou irmã, ou precisa ter alguma categoria do tipo missionário, obreiro? Tem que ser presbítero. Tem que ser presbítero, evangelista ou pastor. Mas a gente costuma sempre, quando a gente convida um outro da nossa denominação, é um outro pastor. Eu já fiz assim,
treinando os presbíteros, porque vocês sabem, eu já falei isso, o presbítero, a função do presbítero na Assembleia de Deus é diferente, por exemplo, da presbiteriana. E então, eu treino muito os presbíteros a celebrarem esses cultos. Então, às vezes eu preparo, digo, olha, presbítero fulano de tal, a próxima Santa Ceia será você que vai ministrar. E o pastor não vai estar, o bispo não vai estar do nosso lado, vou estar do lado de vocês, auxiliando vocês. Então, mas é assim, realmente há umas restrições na Santa Ceia desse sentido. Por exemplo, a escolha dos louvores, eu falo com os irmãos, você vai louvar, então a gente dá um tema para o louvor, além dos nossos louvores da harpa. Então, começando aqui para a nossa liturgia, a gente já abre o culto com o hino 243 da harpa cristã, e as oportunidades, a gente ora depois, faz oração, as oportunidades são mínimas, são mais restritas, por quê? Porque a gente seleciona o tema dos louvores que vão ser entoados. Mesmo eu não sendo o cantor, a gente, eu mesmo já chamei a atenção, olha, você cantou uma música, não tinha nada a ver com Santa Ceia, por que você fez isso? A gente fala tanto isso nos estudos, por que você escolheu? Não, eu senti de Deus. Não, não é que você sentiu de Deus. É importante a gente seguir esses preceitos para que as pessoas todos estejam envolvidos no mesmo sentimento, né? É Santa Ceia, é algo importante. Então, eles já sabem. E aí, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Me desculpa interromper, mas só para entender. Você está mostrando para nós um roteiro aí desde o início do culto, né? Então, certo. Quer dizer, já é caracterizado desde lá de o início que é uma celebração eucarística. Ela tem essa como é que chama? Essa característica desde o seu início, né? Na verdade, na semana já tem essa característica. A preparação ela vem antes, porque nós pastores orientamos os irmãos se consagrarem, jejuarem, orarem. A gente sempre orienta essa importância dos irmãos que forem ceiar, eles precisam estar realmente com o coração voltado para a ceia. Não é simplesmente um culto que você chega, louva a Deus, ora e pega lá um pedaço de pão e um pouco de suco de uva e bebe e amém e vai embora. Não, tem todo um significado nesses elementos e nesse ritual. Não é lanche, né, Iraí? Não, não é. Não é. Não, uma coisa muito interessante, mas além dessas particularidades que talvez fica prendido no detalhe e perde o transfondo que falava o Bispo Iraí no início aquele costume da senha para entrar. Podemos julgar como bem entendermos, mas uma coisa deixa claro, e isso eu quero destacar e perguntar se estou certo, e essa particularidade, essa identidade única do culto de Santa Ceia. Acho que tentavam, certos ou errados, manter essa santidade e essa especificidade ou unicidade daquele culto especial, né? E mesmo sem a senha, sem os diáconos porteiros, o que comentava agora o Bispo Iraí, tem, pelo menos isso eu entendi, mantém hoje com uma forma menos gráfica, mas mantém essa santidade, essa especialidade, né? Não é um culto de lanche, vamos inserir mais uma parte no culto. Não, é o culto da ceia do Senhor. Então, sim. uma espiritualidade muito profunda. Isso chama muito a atenção, né? Tem uma outra coisa que talvez os senhores já ouviram dizer, mas os pastores, eles orientavam os membros casados
não se relacionarem na noite que antecedia a Santa Ceia, ou seja, tinham que se separar para que não pudesse correr o risco de coabitarem, porque senão não estariam aptos a participar da Santa Ceia. É óbvio que isso, a gente tem orientado que isso não é bíblico, a gente tem orientado isso na congregação, então, mas eu me lembro que eu já fui abordado no particular, pessoas, pastor, ai meu Deus, e agora eu posso fazer isso? Falei, irmã, deixa Deus te usar, varão. Né? E É engraçado como na igreja, às vezes, não tem problema, mas a gente cria, né? É impressionante, sim, né? Verdade. Umas barreiras que elas tornam um dogma tão, assim, tão pesado. Inventamos, não existe nenhuma orientação com relação a isso. Exato. Perfeito. Graças a Deus, a Assembleia de Deus ela tem avançado nisso, né? Sim. Retomando aqui para a nossa liturgia, como eu disse, as oportunidades são mais restritas, porque o culto ele está mais voltado para quem está celebrando ali, as oportunidades é para quem está celebrando mesmo, quem está dirigindo ali o culto, e ali ele convida pessoas já pré-escolhidas para estar louvando, né? É muito comum também, a leitura oficial é sempre voltado para o sacrifício de Cristo. É um tema também escolhido, um texto escolhido voltado para o sacrifício de Cristo, né? E 1 Coríntios 11 a gente só lê mesmo na hora que a gente já está celebrando ali mesmo, de fato, partindo ali o pão e o cálice. Mas antes a gente tem a leitura oficial, a gente tem louvores voltado também para o tema do culto e alguma oportunidade, alguma saudação em especial que o pastor ali, então, convidar alguém para estar trazendo uma saudação nesse sentido, para orar, né? E, em seguida, a gente faz a oferta e a gente trabalha mais o seu louvor. O louvor, até chegar a hora do pastor que vai ministrar a ceia, né? Porque a gente entende que a Santa Ceia, ela tem alguns elementos que eu sempre falo isso aqui. Ela é uma festa de comunhão, né, dos salvos com o Salvador. É o momento que a gente comemora, nós saímos do Egito espiritual, que é a escravidão do pecado, para a Terra Santa, que mana leite e mel, que é a Terra Prometida. Então, a gente faz toda essa analogia do Êxodo 12. Eu realmente não me lembro de ter celebrado uma ceia sem mencionar Êxodo 12. Eu sempre menciono Êxodo 12 para trazer para nós aqui. Nós falamos também, principalmente, do testemunho cristão na ceia e a afirmação. Por que eu estou ceando? Qual a importância, qual o significado de eu estar comendo aquele pão e bebendo aquele vinho. Então, a gente procura explanar todo o simbolismo do sacrifício de Cristo representado naquele pão e daquele cálice ali, do sangue derramado na cruz, que é o sangue da nova aliança. Então, a gente foca muito nisso. Para quê? Para que a pessoa venha ceiar de uma forma com entendimento. O significado daquele ritual, né? Que não é um simples ritual, né? É uma ordenança, eu chamo de ordenança, eu falo, olha, não é simplesmente um ritual, é uma ordenança que Cristo deixou, e é por estatuto perpétuo. E quando a gente termina de ministrar a ceia, eu estou contando já o corpo, para depois a gente entrar em alguns detalhes, se os senhores quiserem. Quando a gente termina a ceia, é muito comum a gente dar a bênção apostólica e os irmãos continuarem louvando. Aquela alegria. Então, a gente leva muita fruta, porque aí a gente dá principalmente para as crianças, né? Legal. Que legal. E para aquelas pessoas que não cearam, por alguma circunstância, por algum motivo não cearam, ou então não são batizados ainda. Que legal, Iraí. Não sabia disso. Que bacana. Que ideia legal, hein, Andrés? Gostei.
para que eles Que se ideia sintam legal. mais também incluídos. Incluídos, né? Sim, sim. Muito E bacana. ali a gente motiva muito, reverendos, a gente motiva muito as pessoas a apressarem, a se, vamos dizer assim, se qualificar para a ceia, ou seja, apressar, dizer, olha, o que está faltando? O que está te impedindo? Então, é muito comum eu falar isso no final, dizer, olha, eu quero conversar com os irmãos que não ceiaram, não quero julgar o motivo, mas é muito importante, mas isso eu sempre falo na semana que antecede a ceia. Olha, me procure, converse comigo, vocês estão passando por alguma dificuldade, vai que na hora lá você recusa participar do corpo do sangue de Cristo, e às vezes é uma situação tão bizarra que com um simples ato, aquilo ali é quebrado, não impede a pessoa a participar de Santa Ceia. Já aconteceram várias situações, então eu sempre oriento na semana que antecede, né? A gente já vai conversando, dizendo, olha, irmão, se tem alguém que está meio receoso de participar, já me procura no particular que a gente vai conversar, entendeu? Para aparar essas arestas, para que a pessoa não se sinta mal, não se sinta constrangida. E aí, no final do culto, a gente torna a falar isso, né? Pessoas que têm o desejo de se batizar, então ali a gente tem que conversar para vir, estimular para vir aos estudos, que a gente também não batiza sem passar por um discipulado, né? Um estudo. Claro. É basicamente assim, a Santa Ceia, como eu disse, nós temos muitos louvores, a gente procura promover uma ceia feliz, alegre, porque a gente entende que é comemoração. Nós saímos do Egito, aleluia, saímos do Egito, o Senhor nos resgatou, vamos celebrar. E ali a gente entende, houve um preço, foi pago um preço muito alto para que hoje nós pudéssemos estar celebrando aqui a ceia. Então vamos valorizar essa oportunidade e celebrar o Senhor. E reafirmar o nosso pacto com Cristo, porque nós somos cristãos e o nosso pacto com Ele, que não pode ser quebrado. Se quebrou, renova. Porque a gente entende que quebrar o pacto é pecar e não se reconciliar com o seu próximo ou com o próprio Deus. Então, a gente orienta a pessoa a se apressar, a se reconciliar com o seu próximo e, naturalmente, com Deus, né? Para que essa aliança seja reafirmada nesse pacto, né? É basicamente assim. Iraí, é claro que a Santa Ceia é ministrada depois do sermão, né? Sim. Ah, Tá. esqueci de falar. Tá aqui, Não, até é porque, anotei. assim, pode ficar tranquilo com relação a isso, Iraí, porque nós temos aquela ordem que você passou para nós, e eu Isso. até, né, além de estar É a mesma ordem de culto, tá? É a Isso, mesma ordem de culto. além de estar no colóquio anterior, a ordem do culto completa, o que eu queria que você enfatizasse para nós, e aí pudesse fazer agora, quando chega o momento da Eucaristia, qual é a ordem que normalmente você utiliza? O que você faz ali, por exemplo? Bom, começamos o culto de ceia, tá bom. Mas agora vai começar o momento da ceia propriamente. Qual é a ordem que você utiliza de momentos para poder caracterizar a Santa Ceia ali, do começo até o seu final? Como que você Ótimo. faz? Primeiro, uma irmã já pré-selecionada, ela canta os hinos da harpa cristã, né? Primeiro é o 301, Vem Cear. Em seguida, o 328, que fala sobre o pão da vida. E neste momento, eu e aqueles que estão me auxiliando, a gente lava nossas mãos como um ato de higiene, a gente deixa isso claro, que é como um ato de higiene também. A gente lava nossas mãos ali e aí começa o ritual, então, da Eucaristia. Na ministração, que antecede já o ritual da Eucaristia, a gente sempre explica o significado do pão, o significado do cálice, e ali a gente pega o pão sem fermento e consagra
a Deus, levanta ao alto, com o mesmo ritual que Jesus fez, nos ensinou, e aí a gente faz a leitura de 1 Coríntios capítulo 11, a gente faz a leitura, em seguida a gente consagra o pão. E os diáconos entregam, né? E eu, pastor, entrego para quem está no altar. Então, você faz a consagração e já em seguida distribui o pão. É isso? Sim, já distribuo. Eu não distribuo junto o pão com o cálice. Entendi. Primeiro só o pão. Ok. Né? Só o pão. E depois eu sirvo quem está no altar comigo. A gente come o pão, faz uma breve oração de agradecimento ao Senhor. A gente levanta, né? A gente está de joelho, levanta, e ali a gente pega o cálice e consagra aquele cálice, e os diáconos entregam aquele cálice. Quando entrega o cálice, quando a gente toma, a gente faz uma nova oração, uma breve oração, e em seguida a gente louva o Senhor. E depois do louvor, a gente faz as considerações finais do culto e das bênçãos apostólicas. É muito comum, depois da bênção apostólica, por isso que eu estou falando, como a gente promove o culto de Santa Ceia para ser um culto de celebração, de alegria, aí a gente entrega as frutas, né, para as outras pessoas, a gente dá fruta para as crianças e para todos os membros que estão ali. A gente sempre a gente sempre leva muita fruta mesmo em abundância, sempre para que todos comam daquelas frutas, né, principalmente as crianças. E eles ficam louvando a Deus, já deu a bênção apostólica, mas ficam ali comendo as frutas ali, todo mundo louvando. E muitas das vezes eu tenho que dizer tchau para vocês. Alguém fecha aí e leva a chave, né? Vamos embora que eu estou cansado. Claro. Quem quiser ficar, fica. É óbvio que para mim isso é uma alegria. Para casa. Claro. Do cansaço, isso para mim é uma satisfação enorme quando eu vejo a igreja feliz, a verdadeira koinonia ali, né, entre eles, entre nós. Então, aquilo me transmite uma sensação, algo muito especial, né? Mas já aconteceu dizer, irmãos, vamos fechar, vamos embora. Vamos fechar, Sim. Vamos embora. Muito bem. Uma coisa que eu gostaria de destacar, não? E agradecer também é uma expressão que o Bispo Iraí usou repetidamente nessa apresentação, que são as palavras alegria e felicidade. Uma coisa que em outras tradições evangélicas muitas vezes esquecemos, não? Sem perder o temor de Deus, sem perder a reverência, sem perder o respeito, que muitas vezes também se perde, né? Mas muitas vezes esquecemos, e quero agradecer isso, nos lembrar isso, Bispo Iraí, que a ceia é lembrança do que Cristo já fez por nós. Não é o nosso sacrifício, é o dele. Então, para nós, repito, sem perder a reverência, sem perder o temor de Deus, sem perder o respeito e a solenidade, não deixa de ser festa, não deixa de ser alegria, não deixa de ser essa libertação real do Egito espiritual a Canaã, dos novos céus e a nova terra aqui e agora. Que nós a vida eterna que começa nesta vida, né, André? Agora. A vida eterna não começa quando a gente morrer, né? Isso. Ainda bem que vocês estão falando isso aí, está sendo gravado, porque eu quero passar essa fala, viu? Para a igreja, no culto. Claro. Posso tirar essa parte e mostrar, olha aqui o que os meus professores falaram. É exatamente isso aqui. Só que eles falaram mais bonito do que eu, mas eu quero falar para vocês. Que é isso? E outra coisa, né, Iraí? A gente se lembra, porque Jesus Cristo, quando fez a Santa Ceia, ele se lembrou lá da libertação do Egito, mas hoje, para nós, a gente foca, e isso que o Andrés falou, é a libertação do nosso Egito feita por Jesus.
né? Esse memorial do sacrifício que ele fez, e aí nós temos também a memória de como ele sofreu para chegarmos até isso, mas além, para além e acima desse sofrimento, está o regozijo, porque nós vencemos a morte, porque nós vencemos o pecado e porque nós adquirimos a libertação, a liberdade em Jesus Cristo pelo seu sacrifício. Então, isso aí é que é maravilhoso. A gente foca muito isso, reverendo, muito mesmo, para que isso venha provocar aquela ousadia, aquela intrepidez do crente, dizer, levanta a cabeça, vamos fazer a obra, vamos servir. Amém. Para de olhar para baixo, para de olhar para trás. Temos uma missão muito importante para cumprir. É necessário que nós estejamos focados, motivados. Vamos lá. Então, no culto da Santa Ceia, eu procuro focar muito isso, os irmãos já entendem isso muito bem. Quando vão louvar, olha, eu vou louvar, esse louvor aqui tá bom, eles mandam no meu zap. É bom essa preocupação, né? É esse louvor mesmo? É isso, não é isso, é esse mesmo, né? Então, foco, né? A gente tem que ter foco. Eu gostei do negócio das frutas, essa coisa toda que o Andrés falou. Sim, a gente... Uma boa ideia. Gostei, porque você inclui as outras pessoas que não podem participar, ainda que, assim, na nossa igreja, as crianças participam, né? São batizadas e participam da Eucaristia, afinal de contas, um sacramento habilita para o outro, na nossa compreensão. Iraí, eu quero agradecer a você de novo, né? E recomendar aí que o pessoal entenda essa dinâmica, né? E essa perspectiva pentecostal da liturgia. Tem essa diferença neopentecostal e pentecostal que o Iraí falou, e é bom a gente compreender isso, né? Andrés, antes do Iraí terminar, você quer dar alguma palavra aí? Não, eu novamente estou grato pelo rico alimento que o nosso irmão, amigo, companheiro de luta nos deixou, especialmente com essa palavra, alegria. E essa lembrança de que o velho lema pentecostal, Cristo salva, cura, liberta e voltará, não é simplesmente discurso, mas uma coisa para ser vivida aqui e agora, e proclamada e partilhada com o mundo que tanto precisa da boa notícia. Então, muito obrigado, meu irmão, por nos trazer essa boa notícia de novo. Iraí, sua despedida. Isso. Então, o final da nossa ceia, a gente foca muito, tá? Na questão da volta de Cristo. Quero aqui agradecer os senhores. Eu sei que eu tenho muito mais pentecostais, muito mais preparado que eu para estar cedendo essas entrevistas, essa conversa com vocês. Mas eu me sinto honrado e feliz, né? O reverendo Sanders está sempre lembrando de mim, o reverendo Ayala sempre lembrando de mim. Vocês realmente são referências para mim, graças a Deus, são referências e boas referências. Eu só tenho que agradecer também, muita gratidão, sentimento de gratidão, né? Eu espero receber um novo convite, de preferência que o reverendo Ayala esteja também, né? Para um novo almoço aí, para nós aí, carne de sol aí. Deixa eu vir do Brasil mais um pouquinho. Né? Meus irmãos, muito obrigado, Iraí. Uma honra obrigado de novo, tá? Saudar todo mundo aí. Nós temos breve, né? Estava conversando com o reverendo Andrés antes do nosso encontro aqui com o Iraí, e nós vamos preparar uma apresentação, porque no próximo ciclo nós vamos focar nas epístolas, né? Então vamos chegar aí, falar um pouco, talvez... Com a ajuda de Deus. Dos planos de mini colóquio para o ano que vem, porque esse ano está terminando, né? Então, Deus abençoe vocês, Andrés, Iraí, muito obrigado, tá? Graça, paz e bênção para vocês. Muito obrigado por essa conversa. Tchau, Deus até a abençoe. próxima. Amém.